Eu vou fazer rápidas considerações sobre os 12 livros dos profetas menores. E nós vamos fazer de três em três, porque são livros menores. Então nós vamos fazer primeiro o áudio Oséias, Joel e Amós. E depois mais três, que vão ser Obadias, Jonas e Miqueias. Depois Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu, Zacarias e Malaquias. Então nós já fizemos um contexto deles e colocamos ele num contexto de data. E é importante saber que são profetas menores não pela sua importância, mas sim pelo tamanho dos livros. Os livros são menores do que os outros livros dos profetas maiores. Então não é profetas menores, não está designando jamais pela importância. E aí nós começamos com Oséias, e o nome Oséias significa salvação ou libertação. E Oséias ele vai pregar, a mensagem, a profecia dele vai ser uma confrontação para o reino do norte. Eu havia colocado no áudio sobre os 16 profetas que por volta de 930 antes de Cristo, os reinos se dividiram. Israel se divide e fica o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, que é Judá. O reino do norte vai compor 10 tribos. E ela inicia com Jeroboão já em decadência espiritual. Jeroboão já faz 2 bezerros e começa uma adoração a ídolo no reino do norte. Mas Oséias é um profeta do oitavo século antes de Cristo. Ele vai se datar em 755 antes de Cristo a 715. Sempre é bom lembrar, a data diminui. Então 755 a 715, a data vem baixando, é o contrário do nosso, do depois de Cristo. Então Oséias ele vai pregar 200 anos praticamente depois da divisão dos reinos, porque os reinos foram divididos mais ou menos em 930. E Israel vai cair em 722 e ele vai demonstrar a depravação moral de Israel. Embora que nesse período de Oséias a nação estivesse numa situação até boa, de prosperidade, sob o governo de Jeroboão II, que reinou durante 41 anos. Mas espiritualmente e moralmente o reino do norte estava por terra. E ele, nesse ministério de Oséias, o reino vai cair em 722, sendo levado cativo pelos assírios. E é interessante que forma Oséias vem trazer a prostituição do povo. O povo estava se prostituindo, servindo a outros deuses, servindo a ídolos, fazendo as coisas erradas. E se tu pegar no livro de 2 Reis, não vou pegar aqui agora, eu acredito no capítulo 19, fala que eles faziam coisas erradas secretamente. Então Oséias vem profetizar nesse período. E o interessante de Oséias é que Deus usa ele para mostrar o que está acontecendo com o povo de Israel, o reino do norte. E Deus faz com que Oséias venha a manter matrimônio com uma mulher adúltera, uma mulher de prostituição. E o que dá a entender, tu lendo o livro, é que ela, a esposa de Oséias, ela quer essa vida de adultério. Ela quer essa vida de prostituição, ela prefere viver uma vida de prostituição do que ter e ser fiel ao seu esposo. É o que estou lendo, é o que dá a entender. E isso vem simbolizar Israel. Ele queria essa vida longe de Deus. Ele queria essa vida de cultuar ídolos e cultuar os elementos do céu, as estrelas, o sol, Baal, um deus cananeu da fertilidade. E eu gosto de colocar, porque às vezes a pessoa não entende. Baal era o deus da fertilidade, mas ele era adorado através de cultos pagãos com
prostituição. Havia prostituição nesses cultos. E parece que era para inspirar Baal. Baal tinha 3 esposas, então esse deus cananeu ele era depravado, perverso. Mas segundo os cananeus era ele que trazia a chuva nesse período da colheita, no período da colheita, não, a chuva no período que a semente necessitava para crescer. Então, em síntese, tu vai ver que Israel ele gosta dessa vida. E eu gosto de colocar isso aí porque é melhor você ver outros deuses para o homem. É mais conveniente porque os deuses são deuses imorais ou são deuses morais, mas que não cobram nada. Se diz deuses, os falsos deuses, né? Mas que não cobram nada, que não exigem nada, que só estão para ajudar. Ajudar, mas tu pode fazer o que tu quiser, tu pode ser o que tu quiser, tu pode ser adulto, tu pode ser bêbado, tu pode ser desonesto, mas tu está servindo teu Deus e ele está te ajudando ainda. Então, aí é mais vantajoso servir um Deus assim. Agora, Deus é um Deus de justiça e ele vai julgar todo mundo, isso ninguém quer. E Deus vai julgar e aí não tem conversa. Bom, serve a Deus, não serve, somos criatura e ele vai julgar os ímpios, os transgressores, vai julgar todo mundo e o homem não aceita isso, o homem foge dessa situação. Tem 2 coisas que o homem não gosta, o ser humano ele detesta, é saber que Deus vai julgar e que é um Deus que não aceita as coisas erradas e que é um Deus que conhece o secreto, conhece o nosso coração, a nossa vida e ele não aceita e não compactua com as coisas erradas. Então se tu serve outra religião, bem ou mal, ele só vai te ajudar. Se tu fizer bem ou mal, ele vai ali para te ajudar. Agora Deus está e Deus cobre, Deus castiga e Deus repreende, Deus corrige. Então Deus não tem ninguém, não leva ninguém para o parceiro, para o compadre quando está fazendo coisa errada. Deus castiga e isso o homem não quer. O homem quer ter um padrão moral, então não quer ser cobrado de nada e quer fazer a sua própria código de conduta, bom ou ruim, ele quer seguir, mas ele não quer ser cobrado por ninguém. Então, primeiro ponto. Segundo ponto que é terrível para o ser humano é aceitar que o único caminho de se chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Só se chega a Deus através de Jesus e só se vai ter vida eterna através de Jesus Cristo. Então, não existe um pluralismo. Todas as religiões são boas, todas as religiões falam em Deus. Ah, se tu tem uma filosofia de fazer o bem, também tá legal, ó. Deus está aceitando? Não, Deus não aceita nada disso. Deus só aceita quando nós chegamos a Ele através do seu Filho. E através da cruz, e através do sacrifício que Ele fez por nós, que é entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar. E não tem outra coisa que Deus aceite para nós chegar diante dele. Não, sem sangue não se chega. E nós temos acesso através do sangue de Cristo. Então, nada menos que isso Deus aceita. O sacrifício de Cristo é o suficiente. Então, não tem outra. E isso o homem não gosta. O homem quer chegar a Deus pelos seus próprios meios, pelos seus próprios méritos, quer pagar a conta por si só, mas não existe. Só tem um que paga a conta, que é Jesus, e não tem outro. Então, mesmo que tu tenha um karma, tu esteja pagando teu karma, tu não vai pagar nunca teu karma. Diante de Deus não vai ter karma nenhum. Tu vai no final das contas, se tu não vier Jesus e não aceitar o que Jesus fez por ti, tu vai passar a eternidade no fogo eterno. E vai sofrer, e o pior de tudo é que mentalmente tu vai saber que é eterno, que tu está sofrendo, mas só que não vai acabar nunca. Então é um sofrimento do corpo, é um sofrimento da alma, sabendo que isso vai ser para sempre, não tem, é eterno. Então nós só temos salvação em Jesus. Então o que se ensina hoje no mundo é um pluralismo, não. Todas as religiões são boas, tu tem que seguir o Deus do teu coração, o Deus da tua mente, o Deus do universo, o Deus de não sei o que, mas a Bíblia não aceita, a Bíblia é intransigente, é só através de Jesus que nós podemos chegar a Deus e Deus chega a nós através de Jesus, não tem outro caminho, não existe vários caminhos levando a Deus. E esse foi o problema nesse período de Oséias. E o versículo
básico de Oséias vai ser Oséias 4:6, que diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E aí era um conhecimento geral, eram os sacerdotes que tinham que passar o ensinamento para o povo, e eles rejeitaram o conhecimento de Deus. E aí se tu pegar Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, e aí porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei. E para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, rejeitou o conhecimento, Deus também rejeitou. Então as coisas são assim de simples. Falta conhecimento, rejeita o conhecimento, não quer conhecer a Deus, Deus também rejeita e não tem volta. Agora, Deus é misericordioso. E mesmo assim, Deus ainda vai se voltar para Israel, e Deus vai... A mensagem final é uma mensagem de misericórdia. Porque Deus vai ainda salvar Israel. E Deus, Ele está sempre estendendo o braço, estendendo as suas mãos para nós, para nos salvar. E Deus está, se tu chegar no versículo, no capítulo 14, Deus está chamando a Israel para se voltar e para se converter. E Deus continua chamando o homem, mesmo o homem rejeitando e não aceitando, Deus continua a chamar o ser humano. E essa é a mensagem de Oséias. De Oséias nós vamos passar para Joel. E Joel, quando Oséias significa salvação, Joel, o nome significa Jeová é Deus. E Joel basicamente é o profeta do Pentecostes, do derramamento do Espírito. Não existe uma data precisa para o livro de Joel, porque Joel ele não traz nome de rei nenhum. Então, embora que alguns digam que Joel poderia ser do século 9 a.C., ali por meio de 835, 830, ele fala de uma devastação de gafanhotos que destrói, que traz fome, que mata tudo. E o gafanhoto é um animal que, quando ele vem e chama e vem em grande multidão, em pouco tempo ele destrói todo o verde que existe e acaba. Ele é uma praga terrível. Diz que existem mais de 80 espécies de gafanhotos. Mas aqui diz que Joel está falando de um tipo de gafanhoto que tem 4 fases da metamorfose. Então ele começa com o gafanhoto cortador, que é uma lagarta recém-nascida, não tem asa. Depois ele fala do migrador, que é um gafanhoto que já está no estado de desenvolvimento e pode procriar. O devorador, a locusta, ele não voa, mas ele já desenvolve as suas asas e pula bem e começa a devorar. E o destruidor, que é o pulgão, já está desenvolvido com asas completas, já voa, é um consumidor adulto. Então, e ele fala sobre esse tipo de gafanhoto que destruiu tudo e que trouxe fome. Agora, embora que alguns comentaristas datem Joel de 835 a 830, por ele não falar em rei de Israel, alguns também comentaristas dizem que ele é depois do exílio, que Israel não tinha rei. Então ele pode estar entre os profetas que vão profetizar depois de 520 a.C. Não existe uma colocação correta. Não existe um acerto. E ele vai profetizar sobre o dia do Senhor, que o dia do Senhor vai vir. Então ele traz uma mensagem de advertência. A primeira sessão do livro vai falar sobre o julgamento de Deus, chama ao arrependimento e uma promessa de restauração. A segunda, ela vai explicar essa praga horrível e vai também as nações do mundo vão ser chamadas diante de Deus esse tempo, que não somente Judá, mas uma mensagem para todas as nações, e uma promessa em 2:28, que é o derramamento do Espírito sobre toda a carne. 2:32, todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Então Joel é um livro pequeno,
não tem, são 3 capítulos, mas ele traz uma mensagem de derramamento do Espírito, promessa de abundância. Embora toda essa fome, toda essa descrição de miséria, existe promessa de abundância. E também aqui é interessante, no capítulo 2 fala tocar a trombeta em Sião e levantar a voz. Essa trombeta aqui é uma trombeta que se usava, feita de corno de carneiro, e que agora muitas vezes você comenta, né, o shofar. Talvez tu escutar o shofar é a trombeta essa que se faz de corno de carneiro. Nós vamos terminar o livro de Joel com a mensagem que Israel vai ser restaurada. E também no capítulo 3, sobre juízo sobre muitas nações, quando Deus vai trazer as nações para a guerra e vai proclamar guerra. E eles vão vir contra Israel, e Deus mostra que vai fazer justiça contra todas as nações, não só como contra Israel. Depois de Joel, nós terminamos Joel, nós vamos para Amós. E Amós, o nome de Amós significa aquele que suporta o jugo, que leva a carga, ou levanta as cargas. Ele é nativo da cidade de Tecoa, ele não é profeta, não é filho de profeta, simplesmente ele é um pastor, um cuidador de gado e um colhedor de sicômoros. E ele vai pregar também uma mensagem no período um pouco, quem sabe um período um pouco anterior ao período de Oséias. Sabe, uns 10, 20 anos antes de Oséias, entre 760 e 750 antes de Cristo. Mas ele vai trazer a mensagem dele, e a mensagem dele vai ser para a tribo do norte. Mas Amós não é do norte, ele é de Tecoa, e ele é uma cidade nas colinas de Judá, cerca de 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Então ele vai ser datado também no 8º século, como é Oséias. Ele vai ser um pouco mais velho que Oséias e vai trazer uma mensagem para o reino do norte de advertência pela idolatria, pela opressão, pela complacência com o pecado. E ele vai pregar, e depois dele vai seguir Oséias pregando. E vai ser os pregadores, quem sabe os últimos mensageiros antes da queda de Israel, do reino do norte, quando ele vai cair em 722. Vai ser Amós, depois vem pregando Oséias. Ele vai pregar contra Betel, e Betel é o lugar onde Jacó teve aquela visão com Deus, e ele disse: aqui é a casa de Deus, onde ele teve o primeiro encontro com Deus em Betel. E Betel era o lugar que foi colocado por Jeroboão, o primeiro rei da tribo do norte, foi colocado um bezerro para adoração. Então tem várias visões de julgo, de juízo de Deus, que Amós vem trazer, e ele vem pregando, e ele já se diz que ele não é profeta, mas Deus tirou ele de trás do gado e de trás da colheita de sicômoros, que é o figo bravo, e ele diz que Deus colocou ele, e ele vai profetizar pesado contra Israel. E é interessante, no capítulo 3 no capítulo 13 ele fala um versículo, quem sabe seja a chave. Capítulo 3, versículo 3 diz assim: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então não havia acordo. O povo queria um caminho e Deus mandava outro, então não tinha como andar se não havia acordo entre eles. E aí Deus vai trazer uma mensagem de juízo, de castigo. Vai ser a predição do castigo do cativeiro de Israel. Ele prega contra a corrupção também que havia na época, na opressão, e ele tem várias visões, e ele pede a Deus por misericórdia.
Também aqui tem outro versículo chave em Amós 8:11, que Deus disse: eis que vem dias, diz o Senhor, que haverei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então um período de se ter fome de ouvir a palavra de Deus. Mas Amós vai terminar com a promessa de restauração, que Deus vai novamente levantar o tabernáculo caído de Davi, vai reparar as brechas e vai tornar a levantar as ruínas e vai edificar como nos dias da antiguidade. E ele vai exaltar ainda Israel, mesmo que Israel não mereça. Então assim somos nós mesmos, nós não merecemos Deus, Ele é cheio de misericórdia e Ele vai operar na nossa vida conforme o seu propósito. Pai, nós te damos graça pela Tua palavra, pela Tua infinita misericórdia para conosco, que Tu nos demonstra através do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nós te damos graça e louvor ao Teu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.